Olá, já estamos em direto? Já estamos. Começamos. Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não é? Seja lá quando for que possas assistir a esta live, cá estamos nós para mais uma vez. Chegamos um bocadinho mais tarde, pronto. Questões técnicas aqui, não é? Sempre de afinação de última hora. Faz parte, Dias de não é? live são dias exigentes. Sim, ainda por cima agora temos aqui o eclipse, não é? Que vai acontecer amanhã. É verdade? Vamos dar só aqui alguns momentos para que outras pessoas possam entrar aqui na live, podermos entrar em conversa. Mas estava eu a dizer aqui que amanhã, dia 14 de março, teremos um acontecimento importante a nível astronómico e astrológico também, claro. No sentido em que vamos ter uma lua de sangue, não é? Um eclipse solar, muito interessante, não é? O Sol em peixe, a Lua em virgem e, curiosamente, é também a posição dos nódulos lunares, não é? Este eixo água-terra, não é? A espiritualidade versus a materialidade, não é? O céu e a terra, que é muito interessante. E por isso vai ser um ponto de viragem amanhã, com certeza, para muitas realidades, digamos assim. Estou aqui Hum, apenas a retirar algum material para vos mostrar sobre a live que temos hoje a passar. Hoje temos aqui a temática de Orfeu, que é sobre a antiga Grécia pré-helénica, não é? Porque o helenismo tem a ver também com a antiguidade clássica, não é? A antiguidade da Grécia, mas quando nos referimos a este tempo, não é? Helénico, estamos a referir aos últimos séculos, 3 a 4 séculos antes, imediatamente da vinda de Cristo. Por isso, estamos a referir pré-helénica, estamos necessariamente a referir-nos a um período ainda precedente, ou seja, antes destes últimos séculos da vinda de Cristo. Por isso estamos a falar, embora a datação de Orfeu não seja algo ainda, haja um consenso, seja algo concreto, porque infelizmente e isso acontece muito, não é? Os documentos que com certeza deveriam existir na Grécia foram com certeza destruídos, não é? Como acontece infelizmente a muitos documentos. Sabemos que bibliotecas antigas, infelizmente acontece muito isso. Eu acho que é isso. Aí o Francisco, olá Francisco, Acho que é isso. e por isso infelizmente não chegou até aos dias de hoje muitos documentos, chegaram alguns, sim, houveram autores posteriores na idade da antiga Grécia, não é? No século III, II, I antes de Cristo, que nomearam, por exemplo, Platão falou de Orfeu, não é? Mas apenas como referência, sem especificar, por exemplo, o período de tempo em que ele viveu, e por isso fica difícil para os estudiosos hoje em dia de conseguirem balizar ao certo, não é? Com fontes seguras de que este personagem, que é muito importante na nossa história, viveu de X tempo a X tempo. Isso é algo difícil, ainda assim, consegue-se ter perfeitamente uma breve noção de que é antes deste período helénico. E mais lá para a frente vamos falar um bocadinho mais sobre este aspecto, que tem a ver com uma linhagem, não é, da Grécia, de iniciadores gregos, de iniciadores dos Balcãs, daquela zona, não é, do encontro da Europa com o Médio Oriente. E por isso, mais lá para a frente falaremos melhor sobre isso. Então a nossa live de hoje tem a ver com os grandes iniciados. Portanto, vamos prosseguir a nossa grande série, não é? Que é uma série baseada no livro de Edward Churret. E a cada capítulo nós fazemos uma live, que é também o tema do Clube Arcano, não é? Aqui Nós temos está. aqui o livro, não é?
Os Grandes Iniciados, de Édouard de Chorré, um grande autor, não é? Ele também um grande iniciado, e nesta grande série, nesta série dos Grandes Iniciados, nós vamos percorrendo assim vários vultos, várias personalidades, e vamos tecendo algumas considerações para conseguir entender os mistérios da iniciação, os mistérios da evolução e da transcendência da consciência. Então, hoje, na nossa live de hoje, que é o tema que vamos levar para amanhã para o Clube Arcano, e no Clube Arcano nós vamos aprofundar mais, vamos partilhar mais e vamos trocar determinados pontos de vista que também os elementos dentro do grupo também partilhem. Então, mas hoje nós vamos falar dos mistérios de Dionísio, vamos explicar quem foi Orfeu, vamos explicar como é que nós podemos já olhar para este grande processo que é o processo da iniciação. A partir de um ponto de vista de filosofia iniciática, porque é isso que nós tratamos maioritariamente dentro do Clube Arcano, a ciência iniciática, a filosofia iniciática, é toda uma filosofia que visa a iniciação do ser humano, a iniciação dos vários pontos de consciência, da iluminação desses pontos de consciência, para que o ser humano realize em si próprio aquilo para o qual ele foi criado, que é o regresso à divindade, o regresso à fonte, a integração da própria essência do próprio ser. Há muita coisa a conjecturar-se aqui. Porquê? E é um tema bastante complexo, bastante vasto e que precisa de tempo. Não podemos ser levianos quando se trata de temas tão caros como estes. Neste tema nós temos algo tão complexo como um ser humano. O ser humano é feito de vários níveis e de vários polos de entendimento. E nós precisamos de ver cada um deles e entender como eles se interrelacionam para compreender como podemos, em cada um de nós, realizar esse trajeto, essa peregrinação, a peregrinação existencialista, para, não é, rumo à absorção em Deus, que é o que todas as religiões, que é o que todos os, sejam mais espirituais, mais fundamentalistas, nos apresentam. Basicamente, o Clube Arcano, também já falamos um bocadinho sobre o que é o Clube Arcano, vocês sabem, em todas as lives, vocês podem encontrar as lives que precedem o Clube Arcano no YouTube, também aqui no Instagram, também tem aí, vocês quiserem maratonar, podem maratonar. Exatamente. E pronto, basicamente é isso. Se quiserem inscrever-se no Clube Arcano, vocês podem fazê-lo através do nosso site, não é? www.escoladaconsciência.org. Tem lá todas as informações. Caso ainda tenham dúvidas, podem contactar-nos por mensagem privada, WhatsApp, falar connosco pelos canais que vocês mais preferirem. Exato, claro. Não é simples, chegar até nós é bastante simples e nós fazemos questão de esclarecer todo o tipo de dúvidas para que possamos então dar início, não é, a um novo membro dentro desta grande família que é o clube. Exato. Nós na última live nós falamos sobre Moisés, não é? Falamos sobre Moisés, falamos do sentido mais esotérico, mais profundo, interno da questão religiosa, não é? Portanto, a questão interna é o que nos interessa. A parte religiosa é uma vestimenta um bocadinho rígida e um bocadinho ali presa à ortodoxia e, portanto, tem a sua validade, sem dúvida, mas a nós o que nos importa, o que nos interessa é a essência que se pode extrair e que acaba por ter ali um sabor de permanência, agora falhou-me aqui a palavra. O fio condutor, não é? Que une todas as várias tradições. Sim, é isso que eu queria dizer, mas não consigo lembrar-me da palavra. De perene, o perennialismo, é isso, é a palavra que eu queria. Ok. Temos aqui uma essência perene que é o que nos interessa, portanto, depois de todas as vestimentas e de Deus, da luz divina, se revestir de várias facetas, de várias formas, mediante a cultura, mediante o tempo, mediante
o veículo que transmite essa mensagem, que transmite essa luz. A nós interessa-nos é a luz na origem, portanto a essência, a coisa destilada, é o ponto. E então em Moisés nós ficamos ali, não é? No sentido em que o Egito já estava a desintegrar-se, não é? Os princípios que regiam o Egito estavam Sim. em decadência. O monoteísmo, tinham tentado o projeto do monoteísmo, não é? Com Akhenaten e Nefertiti, que, caso se lembram, na última live falamos sobre isso também, surgiu. Não funcionou, foi uma coisa muito curta e rapidamente vieram outras ideologias e impuseram-se sobre essa ideologia monoteísta, e então o grande projeto teve que mudar do Egito para uma outra realidade, não é? Neste caso agora com este personagem de Moisés, para levar o povo eleito, não é? Para um outro lugar e chamar-lhe o povo escolhido, não é? De Israel. Não é? E é interessantíssimo essa passagem, porque depois, uma vez mais, passavam uns quantos séculos, não é? Terá que obrigatoriamente ressurgir uma nova luz, um novo grande iniciador, não agora nem no Egito, nem em Israel, no Médio Oriente, mas numa outra zona, no Mediterrâneo também, por isso são zonas bastante próximas umas das outras, relativamente próximas, não é? Estamos a falar das costas do Mediterrâneo, que agora é na Grécia. Né? E este grande iniciador é Orfeu, né? Que é precisamente este personagem que iremos falar hoje. Né? Quem foi Orfeu? De forma simples, direta. Orfeu, para quem não sabe nada. Para quem não sabe nada? Para quem não sabe nada. Então pronto, Orfeu foi um senhor, foi um homem, não é? Não, agora a sério. Sim. Orfeu foi uma pessoa, inicialmente na sua vida dita normal, é óbvio. Ele era um jovem que adorava e tinha um talento inato para a música, para a arte, não é? E, curiosamente, uma das grandes virtudes da Grécia, não é? Não de hoje em dia, mas aquela Grécia eterna, não é? Imortal, é sempre, quando nos referimos à ideia de Grécia, é sempre da arte, não é? E isso vem muito pela raiz que é de Orfeu, que trouxe esta ideia de que este povo, não é, que vive de várias ilhas, são 200 ou 300 ilhas. Da Grécia pré-helenística, exatamente, não é? Que é sempre com base nesta tónica do gosto pela beleza, pela arte, não é? E da música, do canto, da escrita, e da pintura e tudo mais. E então este senhor, este homem, era um jovem que adorava tocar harpa, adorava a música, o canto, e pronto, existem agora vários mitos para aquilo que é o mito de Orfeu, não é? Com algumas variações, mas elas acabam por ser muito metafóricas umas das outras, e portanto, interpretando uma versão, interpretando outra, nós acabamos por chegar mais ou menos à mesma mensagem. Isso é o que importa, não é? É nós conseguirmos extrair dos mitos a verdade psicológica, a verdade iniciática que está por trás, não é? Porque os mitos não são historinhas. Não é? Exatamente. E aí também podemos começar a falar sobre isso, não é? Isso. Eu estou agora aqui a reparar, enquanto estava a ouvir, que já temos aqui várias pessoas a assistir. Caso tenham alguma pergunta a colocar acerca desta temática, ou de outra até, mas desta temática de Orfeu, sobre a Grécia, sobre estes mistérios que iremos hoje falar, de Dionísio, estejam à vontade para colocar, para que nós possamos então trocar aqui impressões e poder até dinamizar ainda mais aqui a nossa exposição desta temática, ok? Por isso, estejam à vontade. Pronto, isto foi um pequeno à parte. Este jovem, não é? Este adorador das artes, não é? Que tinha um talento inato, desenvolveu-se, tornou-se num grande iniciado, não é? Teve que ir viajar para um outro país, enverdar pelos mistérios da ciência iniciática, para que depois então pudesse retornar ao seu próprio local de origem, que é a Grécia, e então aí poder difundir estes mistérios que à época nós podíamos pensar que há 2700, 2800 anos antes para trás, não é? A Grécia era constituída por vários povos, várias tribos, digamos assim, cada uma com as suas ideologias. Ou seja, ela não era um todo unificado.
E a ideia que nós precisamos ter também das coisas é que, a nível, seja político, a nível de constituição geográfica, da própria população, isso tudo também afeta todas estas questões que nós vamos falar. Portanto, é muito importante nunca perdermos de vista o tempo em que aconteceu, a cultura em que aconteceu, como era naquele tempo, como funcionavam as coisas, como elas estavam dispostas. Não é? Portanto, todos estes pontos são importantes. Não é? Ter uma visão histórica, factual, também importa para nós podermos ler as coisas. Não é? Claro. Isso é extremamente importante, saber ler, não é? Nos meandros dos acontecimentos, não é? Seja de um passado mais lá para trás, longínquo ou mais recente, é saber ler para que depois consigamos prescrutar, não é? Aquilo que acontece no presente, ou seja, dar um significado importante ao que está a acontecer no presente e perceber também o que pode acontecer no futuro. Mas, tinham várias tribos? Sim. E agora eu estava a pensar sobre isso, que é curioso, não é? Porque o grande projeto, não é? E isto é uma temática que nós falamos muito no Clube Arcano, o grande projeto reúne-se sempre, não é? Da unificação de vários povos ou de várias tribos, não é? Divergentes entre si, através de uma ideologia, certo, para depois então esta ideologia, não é? Este povo constituído por várias tribos, certo, poderem levar uma mensagem. Não é? Exato. Já vimos isso em Rama, já vimos em Krishna, já vimos em Moisés também. Por exemplo, vamos ver mais lá para a frente com Maomé. Maomé é exatamente igual o que acontece, não é? No século VIII, depois de Cristo, que é exatamente igual. Na península da Arábia Saudita há lá vários povos, vários grupos, né? Várias etnias, todos muito distintos entre si, e a missão desta alma é o quê? É unificar todas estas tribos através de uma só ideologia e então em conjunto poderem levar a mensagem. É curioso, não é? Claro. Estava agora a pensar sobre isso. E uma vez mais... Passar ali o telemóvel. Curioso, como uma vez mais. É mesmo isso que acontece aqui na nossa história deste nosso personagem. E pronto, e resumidamente, né, aquilo de forma introdutória, este nosso... Espera lá. Francisco, boa tarde, caríssimos. Podem falar um pouco de... Aqui, obrigado. Ok. Ora bem, Francisco, isto se calhar falaríamos mais, seria mais importante falar, depois era no clube, está bem? Era mais interessante, que é para não estarmos aqui a complexificar demais a temática, porque queremos apresentar às pessoas, mas assim, de forma leve, não é? Atrativa, para que depois então possamos falar das coisas um bocadinho com mais seriedade sobre todas essas temáticas. Por isso, Tráquea, pronto, é uma ideia, né, já um bocadinho mais a adentrar na questão. Por isso, se calhar amanhã, deixaria para amanhã para falarmos sobre isso, ok? Ok, pronto, é isso. Pronto, só dando então seguimento ao que estava a dizer. Aqui o nosso Orfeu, que foi então um grande iniciado, e iniciou esta corrente dos mistérios antigos, não é? Iniciáticos, que vinham do Egito, não é? Exatamente, não podemos esquecer que o Egito, apesar de depois de perder a sua importância, ainda assim como escola, não é? De sabedoria dos mistérios, será sempre uma grande escola durante muitos milénios, e à época era uma das grandes escolas, e foi aonde este nosso Orfeu foi beber, não é? dessa informação e dessa transformação, e depois então levou esses ensinamentos para a Grécia. E muito interessante é que os mitos que existem de Orfeu, não é? Os hinos órficos e outros livros que felizmente chegaram até nós, tratam precisamente desta viagem iniciática, não é? Que Orfeu, representação simbólica, não é? Desta nossa viagem, faz ao longo da sua vida. Não é? E é precisamente isso que hoje vamos aqui abordar. Certo? É verdade. Não é mesmo isso? Então, nós temos aqui, não é, toda a questão dos mistérios iniciáticos, da doutrina secreta, que Orfeu passou, não é? E iniciou outros na senda, não é?
É curioso porque, ainda que Orfeu nós não tenhamos a certeza absoluta que ele tenha existido, não é? Porque a questão aqui da Grécia mistura-se muito o facto com o mito, e o mito como uma forma de uma explicação psicológica das funções psíquicas das coisas, não é? Aqui já puxando um bocadinho uma visão junguiana da questão. Estou só a apontar aqui aquela questão que o Francisco colocou, para Para depois amanhã, amanhã para passamos amanhã dos Trácios. É interessantíssimo. O povo dos Trácios. Independentemente de saber, de termos a certeza factual que Orfeu existiu ou não, de alguma maneira ele é o iniciador, independentemente de quem tenha sido, não é? E há aqui uma importância fundamental, que é uma importância da linhagem, não é? Da linhagem espiritual que vem também da Grécia e que vem como o berço do Egito, antes de tudo. Exatamente. Nós temos o Orfeu, não é? Que viveu mais ou menos ali antes do século V a.C. Posteriormente nós vamos encontrar Pitágoras, não é? E Tiano, não é? E que nós sabemos o peso que tem, se calhar mais à frente veremos, que é ali no século V a.C. Depois, mais à frente, nós vamos encontrar Sócrates, Platão, Aristóteles, não é? E tantos outros, não é? Exatamente. Depois vêm os cátaros, não é? E depois a seguir vem Peter Deunov, não é? Na Bulgária, e que fala muito sobre Orfeu, e quem nos fala disto é o mestre Omram, do qual, não é? A nossa coleção de ciência iniciática, os nossos livros do grande mestre Omram, que é o discípulo de Peter Deunov. Então ele veio falar disto tudo e achamos muito curioso como existe toda uma linhagem de ciência iniciática. E é maravilhoso. Claro que existem vários ramos, e não podemos esquecer disso, e cada um acrescenta uma coisa, é muito importante isso. E uns sublinham mais uma coisa do que outra, mas ainda assim, ciência iniciática é ciência iniciática. Não é verdade. Não é? É verdade. Então existe sim uma linhagem da fraternidade branca universal que nós temos aqui. Não é? Então Mas este é um ponto muito interessante que nós temos. Sim. É curiosíssimo, não é? Como esta história, não é? Porque o projeto depois não nasce ali, desenvolve-se e depois morre. Não é? Tem continuidade. Exato. Não é? Por exemplo, a história do Egito, não é? Como vimos na live anterior, e se não tiveste presente, vai lá, depois no final desta live, vai lá ao nosso canal, vê a outra live para perceberes exatamente o que estamos aqui a querer falar e poder juntar os teus pontinhos, mas de facto é mesmo assim. A escola do Egito depois tem o seu momento de auge, tem um momento de queda, mas depois o grande projeto tem que continuar, não é? Verdade. Ou seja, cada vez que a luz vence, ela se sacrifica. Olha, é verdade. Ainda há pouco estávamos a falar sobre isso. Cada vez que a luz vence, ela sacrifica-se. O sol ao fim do dia também se sacrifica. Também, é verdade. E, portanto, quando nós pensamos que, olha, aquela civilização chegou lá, conseguiu, conquistou e de repente caiu. Olha a outra mais à frente, conseguiu, caiu. Olha e a outra, todas caíram. E vemos isto assim, como se fosse algo à partida medíocre, algo que não deu certo, algo que não funcionou. Mas a minha proposta é, vamos observar e vamos olhar o projeto de uma semana, de um mês, de um ano. É feito de quantos dias? É feito de muitos dias. E o dia é feito do nascer do sol ao pôr do sol. E eu pergunto-me, os dias não dão certo porque o sol se põe? Os dias não são vitórias porque precisam de acabar? A necessidade do acabar é imperativa. A necessidade do fim de ciclo é imperativa. Todas as grandes civilizações, todas as grandes religiões precisam de terminar. Precisam de se autossacrificar. E eu digo, umas autossacrificam-se. Outras são sacrificadas. E há uma grande diferença entre isso. Entre uma coisa e outra. Porque aquele que não tem consciência é sacrificado. Aquele que tem consciência sacrifica-se. E este dar-se
ao sacrifício é talvez o tema, o ponto visceral mais importante de todo o assunto sobre iniciação, todo o assunto sobre filosofia iniciática, todo o assunto sobre esoterismo, expansão da consciência, evolução, espiritualidade. Não é? As coisas não dão errado porque terminam. Às vezes elas dão muito certo e é por terem dado tanto certo que precisam terminar. Então é muito importante nós entendermos que aqui em Dionísio, nos mistérios de Dionísio, trazidos por Orfeu, também acontece a mesma coisa. E aconteceu com Krishna, não é? Aconteceu com Cristo, aconteceu com todos eles. Todos eles se doam, todos eles se permitem morrer para semente. Não é? E a questão é mesmo essa, para renascer. Como a natureza, não é? Não é? Como o outro, agora está-me a faltar um nome, não é? Nada se perde, tudo se transforma, não é? Na natureza. E é mesmo E isso. esse é o ponto mais importante, é a espiritualidade nunca está de costas voltadas para a ciência. Tudo o que é verdade na ciência, verdade verdadeira na ciência, tem que andar de mãos dadas com o espírito. Então, a partir do momento em que vemos que nada na natureza se perde e tudo se transforma, entendemos que aqui o fator transformação é o quê de mistério, é o quê de magia, é o quê de Deus, é o toque de Midas, é algo que precisamos de manter na nossa vida. Todo aquele que não se transforma, todo aquele que não muda, todo aquele que quer permanecer, todo aquele que quer permanecer intacto, rigidamente, alicerçado em formas ortodoxais, Sim. vai perecer para nada. Eu faço-me entender? Aquele que se permite e se doa à transformação permanente e absoluta, segundo os ventos divinos, ventos da natureza, os ventos de Deus, os ciclos cósmicos, esses pertencem à perenidade da vida, pertencem ao eterno, porque ciclicamente se transformam. Porque a transformação é a antecâmara do renascimento. Nós precisamos de perceber que há uma coisa maior que a morte. E algo maior que a morte é o renascimento. Então a ideia do renascimento, e o renascimento veio aqui falar da Páscoa, o renascimento veio aqui falar, não é, de Cristo ressuscitado, é o renascer. Mas para isso é preciso morrer, para isso é preciso transformação. Porque senão não há luz. Mesmo. Não é? Então é preciso morrer. Aprender a morrer. Então, assim, no geral, Orfeu ensinou a morrer. Dito assim é tudo tão maravilhoso, Deus me livre. Não é? Vamos morrer! Olha que as redes sociais tiram-nos já do ar, Deus me livre. Da maneira que isto é, estamos já a dizer que não é para incitar a coisas que, pronto. Acho que entendem, não é? É forma iniciática, poética, também não é para ser de forma literal, ok? Mas dói-me na mesma. Dói na mesma. Dói na mesma. Dói na mesma. E é impressionante, eu estava-te a ouvir, estavas a dizer coisas tão maravilhosas, estava a relembrar de uma situação que a vida é tão irónica. É fantástica no seu drama, como acontecem estas coisinhas, mas se nós soubermos ver esta tal linha que está por detrás dos acontecimentos e que permeia tudo, nós vamos perceber sempre as mesmas histórias e isso depois transportado para a nossa vida dá-nos força, não é, para conseguirmos ultrapassar os nossos próprios obstáculos. Por exemplo, vou dar um exemplo, ou se calhar até vou dar mais do que um, para perceberem claramente o que eu estou aqui a querer dizer. Pegando no exemplo de uma das lives que já falamos anteriormente, por exemplo, de Krishna. Krishna foi também um grande iniciador, há 3000 a.C., na zona da Índia. Só que ele
foi um grande iniciado, buscou-se, tratou de si, depois de se encontrar com ele mesmo, difundiu o ensinamento para a população, mas é como tudo, quanto mais cresce uma luz, não é? Também mais as trevas vêm enfrentar esta luz, este foco. Curiosamente, Krishna, e se não sabes, uma vez mais, se não sabes do que estamos aqui a falar, depois no final desta live, vai lá atrás à nossa live de Krishna e ficarás a saber facilmente sobre o que estamos aqui a dizer. Krishna foi, curiosamente, morto, assassinado, não é? Pelos próprios indianos, não é? Por uma seita, por um grupo, por uma das tribos dos indianos. Sim. Curiosamente, são depois esse grupo, não é, que miraculosamente, entre aspas, depois tem o fervor de levar essa mensagem para o mundo, de viver a mensagem de Krishna, não é? Do seu opositor, Algo semelhante e a depois, Cristo. era aí que eu queria chegar. Algo semelhante a Cristo. Quer dizer, aquele que mata, aquele que diz, Aquele que persegue, não é? Aquele que faz ali sofrer. Às vezes nós entendemos que aqueles que são os algozes são aqueles que são enviados para a nossa morte iniciática e que são também enviados para o nosso sacrifício. Lá está, o mal trabalha para o bem. É verdade. Não é? Verdade. Mal sabe disso, mas é mesmo assim. O mal sabe disso. O mal sabe disso. É bom que ele não saiba se não deixa de o fazer. Eu acho que não deixa. Não deixa, não sei. Não sei. Mas lá está, às vezes existem outras intenções por trás e nós não sabemos muito bem, não é? Porque há muitas moradas na casa do Pai, não é? E é curiosíssimo, não é? Porque aquele grupo que persegue, aquele grupo que maltrata, aquele grupo que faz sofrer até ao ponto máximo, que é de causar a morte, miraculosamente depois é também esse grupo que depois tem essa força de levar adiante essa chama, não é? Do idealismo daquele que tanto perseguiram. Vemos isso em Krishna. Vemos isso com os romanos e o nosso Cristo, não é? Que não é por acaso que o Vaticano está precisamente em Roma, não é? Em Itália. Era a sede deste grande império no tempo em que foi vigente de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas temos muitos outros exemplos. Ou seja, o que é que nós conseguimos retirar daqui? Existem princípios que se repetem. Existem coisas que se repetem. Sim. E se tivermos uma visão demasiadamente objetivada, nós não conseguimos extrair aquilo que de facto precisamos. E talvez esse aprender a ver, não é? Como dizia aquele professor, não é? Que nós tivemos, o professor Ricardo, dizia que a avó dele tinha uma frase que ele gostava muito, que é olhar com olhos de ver. Porque há olhos que não veem nada. Claro. Há olhos que não veem nada. Não estão treinados para ver. Então nós precisamos de aprender a ver. E ver é mais do que ser objetivo. É ver o objetivo, mas conseguir prescrutar para além do objeto. Porque as coisas não são só objeto. Elas guardam ciosos mistérios, guardam ciosas intenções e guardam relações cósmicas que nós não conseguimos sequer imaginar. Então, na maior parte das vezes, o ideal é a gente olhar e juntar os pontos mais à frente. Uhum. Porque se a gente entende o passado, a gente vai conseguir preparar-se melhor para o futuro. É isso. Começamos a perceber as relações entre as coisas, começamos a perceber as dinâmicas entre as coisas e conseguimos entender mais ou menos padrões. Ok, isto é assim, parece-me aquilo, olha, vai acontecer outra vez. É a mesma coisa. Quando nós sentimos aquela luz a vir por detrás da serra, e ainda é de noite, nós começamos a ver que o tom do azul começa a ficar violeta. Está na iminência de vir o sol. Não é? Mas para isso é preciso o quê? É preciso estar acordado durante as madrugadas. É preciso olhar, é preciso ver.
É preciso perguntar-se, dá trabalho? Dá. Mas não há outra forma. É isso. Não há forma, pois não. Não há forma. É assim, só assim. Mas é quem quer, Claro. se não estudasses. E agora, porque me está a dar vontade, não sei porquê, mas está-me a dar vontade de levantar só aqui um bocadinho o véu, aqui ao nosso amigo Francisco, né, do nosso, que há pouco ele colocou uma questão e eu referi que amanhã então no clube que falaríamos, mas só levantando aqui um bocadinho o véu, para que também as outras pessoas possam entender um bocadinho sobre a questão do Francisco, que era sobre a Tráquea, né, sobre os Trácios. Ali na Bulgária, Curio- na parte Isso. entre. A antiga Trácia é a zona mais a norte da Grécia, que é a zona dos Balcãs, não é? Que é uma grande cordilheira de montanhas E é que se curioso, não é? chama Porque os a Balcãs. Bulgária, o Peter e o Omram, não é? Estiveram Pronto. muito na Bulgária, é logo ali. Isso. E é aí que agora vai bater. Porquê? E vai bater com a temática anterior que estávamos a falar dos perseguidores que se depois transformam também em discípulos, não é? Fruto dessa Parece o transformação. Paulo. Não Isso, é? O isso, Paulo, não isso. é? Aquele que mais Persegue. persegue, é aquele que mais defende. É aquele que mais defende, Tem não é? paixão para as duas coisas, não é? Claro. Tem paixão para matar, tem paixão para fazer viver. Isso. Não é? Isso é bom. Tá, que haja paixão, não é? Se não houver fogo, também mornices, ninguém está. Assim, o meio não presta. Também não há, não é? Isso, para a missão não presta. Mas e então, os Trácios, não é? Da mesma maneira que há esta relação dos romanos para com Cristo, são os perseguidores e os assassinos, mas depois são também os grandes, aqueles que transportam a tocha, não é? No ensinamento. Os Trácios é exatamente a mesma coisa. Parece que ao matarem recebem o legado, E é verdade. não é? Recebem esse peso, não é? Seja por karma ou não, mas recebem a estafeta e têm que levar até à próxima, até ao próximo projeto. Só que agora, continuando aqui a nossa lógica, vai bater certinho, porque estes Trácios, não é? Que é um povo que depois habita esta zona norte da Grécia, não é? Porque temos que nos situar no tempo em que estão. Há 2800 anos não se chamava Grécia, não é? Tinham outras nomenclaturas, aliás, não era só um país, um estado, não é? Eram diferentes povoações. E então, esse povo mais do norte, na zona dita dos Balcãs, que foram os grandes perseguidores deste nosso personagem de hoje, de Orfeu. Mas foi também através deles que os mitos, que a disciplina, que a doutrina, que os ensinamentos do nosso Orfeu ficaram difundidos. Não apenas lá, mas em toda a Europa. Ok? E curiosamente isto vai bater certinho depois no grande projeto que vai acontecendo ao longo dos séculos, que a Iris ainda há pouco referiu, que é nesta mesma zona, curiosamente, não é? E nada é por acaso, nesta zona dos Balcãs, entre Grécia, Bulgária, né, naquela zona mais oriental da nossa Europa, nós vemos nascer lá, volta e meia, renasce esta tocha do ensinamento iniciático. Né? Vieram os pitagóricos, vieram depois, na Grécia propriamente dita, de Platão, Sócrates e tudo mais, mas depois vieram os cátaros, né? Que no século X, XI, XII... Los purificados. Exatamente, os que eram considerados os puros, os purificados. Sabem de onde é que vem o nome? Cátaros. Sim. Diz. Vem de catarse. Isso. Catarse. Todo aquele que faz a catarse, ou seja, a libertação, através da libertação, há uma limpeza. A limpeza é uma questão de purificação, é uma questão de asepsia interna. E estamos a falar de catarse a um nível muito profundo, não é subir-se um bento aos gritos. Deve haver gente que o faz. É uma forma de catarse também. Olha, eu estou a falar isto e não posso falar, porque senão... Pronto. Eu é que não posso mesmo. Chegou a hora do macacão aqui na live. É.
E então os cátaros, não é? Este povo foi fantástico, porque seguiam, mais uma vez, esta tocha deste ensinamento, este ideal de vida, não é? Não apenas ascético, mas no sentido de verdadeiramente ser iniciático, da Sim, vivência dos mistérios. sim, eles sabiam que para integrar mistérios eles precisavam de se limpar Isso, fazer a completamente, catarse, não fazer é? a A catarse. transformação. Eram pessoas diferentes, não eram pessoas sujas ainda, com as paixões, com o vício das paixões. Tinham-se transformado. Tinham-se transformado. E eles, juntamente com o povo que era do outro lado dos Balcãs, que é naquilo que hoje em dia chamamos de Bulgária, né, que foram os bogomilos, né, é interessante como eles, o projeto com eles pôde renascer uma vez mais e depois difundir-se uma vez mais também por toda a Europa, principalmente migraram para aquilo que é o sul da Itália, a França, né? E curiosamente é neste período que nós vemos nascer, porque eles são os precursores, nós vemos nascer grandes movimentos cristãos. Porque se nós pensarmos no ano de 1100, 1200, não apenas nós vemos o início Eles fizeram uma conexão muito interessante para o esoterismo ocidental. Ou seja, nós, sem os cátaros, aliás, se formos a ver, isto é tudo uma linhagem que vem do Egito e vem do Oriente. Claro. Mas nós, cá no Ocidente, ficamos muito pautados com a parte do cristianismo e com a parte de todas as religiões mais ortodoxas. E não tivemos nenhum coração, não tivemos nenhum ponto essencial, nenhum ponto esotérico, místico, profundo, a não ser esse que veio com os cátaros, que veio com os gnósticos, que veio com os Rosa-Cruzes, maçonaria, etc, etc. Porque esse é o braço mais esotérico, o braço mais profundo que nós temos no Ocidente. Mas que veio para cá. Eu digo, nada nasce cá. Tudo chega cá. Nada nasce cá. Não é? Isso é muito interessante. É fantástico, é impressionante. Não é? O braço esotérico é ciência iniciática. É ciência iniciática, exatamente, é disso que estamos aqui a falar, não é? Só que tentamos trazer de uma forma muito simples, mas a ideia é mesmo esta, é sobre isso que estamos aqui a falar. E realmente pergunto-me assim, nós que temos aqui, nós estamos aqui no Ocidente e que somos muito racionais no Ocidente, no geral, não é? Acabamos por dar muito mais valor à parte racional, à parte científica e tudo mais. Nós esquecemos-nos de fazer as purificações, nós esquecemos-nos de fazer catarse, nós enforrilhamos conhecimento nas nossas mentes, dominamos os conceitos racionalmente de forma objetiva, mas esquecemos-nos de que para que o conhecimento se transforme em sabedoria, nós precisamos de estar puros, precisamos de fazer uma asepsia. E essa graduação da pureza, nós perdemos-la. Nós perdemos-la. Não é? É isso. Nós perdemos-la. E ciência inicial. E as pessoas hoje em dia, sobre isso. e muitas vezes o que eu vejo é, as pessoas querem fazer um percurso espiritual, uma ascese, e acham que fazer purificações, fazer catarses é gritar. Apenas e só. É libertar a Kundalini, não é? Para não falar de outras coisas. Fazer ativações. Sim. E reparem, isso não é limpar nada. Isso não é uma limpeza. Isso não oferece limpeza nenhuma. Isso não é exatamente uma limpeza. Isso é um extravasar. Isso é uma explosão energética. Não exatamente limpeza. A limpeza é algo que acontece à forma como tu tratas essa explosão emocional e energética. É uma outra questão. Mas como é tão subjetivo, ninguém fala sobre isso. Ninguém coloca isso em cima da mesa, também não convém. E aqui já é um ponto de olhe-se para isto. Isto não é purificação. Isto não leva ninguém à ascese. Não é? Então, não só o conhecimento é importante, sim, é importante. A asepsia é importante. A libertação é importante. Mas é preciso que se faça alguma coisa com isto tudo.
mas as pessoas não sabem lidar com isto, não é? E os facilitadores muitas vezes também não têm, porque lá está, não é? Como falou a outra, falam para o outro, mas não realizaram nada. Isso. E a partir do momento em que não realizaram nada, não conseguem iniciar ninguém. Não é? Então, cuidado com estas catarses, que não levam Sim. à pureza dos cátaros. Daí eu me rir, não é? Mas é muito curioso. Porque é muito irónico E quando nós... é triste. É triste. É triste. Pronto, faz parte do caminho também, mas, pronto, mas é uma realidade muito triste que podia ser muito bem aproveitada esse coeficiente de motivação e de força para o lado positivo, mas infelizmente é usado para um lado menos negativo. Só um pequeno à parte, positivo. Uma vez. Mais. Caso tenham mais perguntas, está bem? Nós agora estávamos aqui a levantar um bocadinho o véu aqui para o nosso amigo Francisco sobre a Trácia ou sobre a Tráquia e sobre este povo, mas caso hajam mais questões sobre a temática que vamos falando, por favor, estejam à vontade para partilhar, para falar, ou até podem não ser questões, podem ser apenas as vossas opiniões, estão completamente à vontade, está bem? Para que possam interagir e podemos dar um fluxo mais abrangente, mais amplo, está bem? Àquilo que é esta nossa live, a nossa conversa sobre esta temática, está bem? Porque isto, muito facilmente estamos a falar de espiritualidade, como de repente já estamos a falar de história passamos para a linguística, de linguística voltamos outra vez para a ciência iniciática e andamos aqui constantemente nisto, está bem? Por isso, estejam à vontade para partilhar ou para colocar as vossas questões. Só para complementar, então, nesta história dos cátaros. Os cátaros, juntamente com os bogomilos, é este povo que, pela sua ancestralidade, não é, já tinham esta missão de levar esta espiritualidade viva para o resto da Europa. Não podemos esquecer que a Grécia foi a porta de entrada dos mistérios que vinha do Egito, ok? Para o resto da Europa. E vejam como é curioso tudo isto. Neste tempo, pensamos bem, nos anos 1000, 1100, 1200, é quando este povo migra para o centro da Europa. Então vai para a Itália, vai para a França, vai para a Espanha. Sim, eles expandiram-se por lá. E reparem, o que é que aconteceu depois a este povo? Este povo foi dizimado completamente, principalmente em França. E o que é que começa a acontecer precisamente neste período da história? Começam-se a constituir os diferentes países, como por exemplo o nosso, não é? Com Dom Afonso Henriques, mas também a Espanha a consolidar-se, a França, a Itália e tudo mais. E assim que este grupo, este povo de pessoas que vivenciavam e eram portadores desta espiritualidade, foram dizimados, e uma vez mais a história, não é? A ironia da vida do projeto repete-se uma vez mais. Em que depois são estes povos que perseguem, que depois tornam-se eles mesmos os novos portadores. Então o que é que nós vemos a surgir na Europa neste período? Reparem, vemos a surgir a Ordem de Cister, não é? Com o... como é que ele se chamava? O fundador é o... está-me a faltar o nome, daqui a bocadinho já me volto. Quem é o fundador? Não estou a ver. Da Ordem de Cister é o... Não sei. Era aquele que falava com Dom Afonso Henriques por carta. Era o... Peraí. Ordem de Cister... Olha, falta-me o nome. Bernardo de Claraval. É isso, o Bernardo. O Bernardo. Das Cruzadas. Surgiu esta Ordem de Cister. Surgiu com o Bruno, em França também, a Ordem dos Cartuchos, que é a ordem mais ascética que há no mundo. Surgiu depois, logo de seguida, nos finais de 1100 e qualquer coisa, os franciscanos, não é? Que nós conhecemos do Francisco de Assis e da Clara de Assis. Surgiu também os dominicanos. Ou seja, como podem ver, veio um grupo da Grécia, não é? Desta zona da Trácia, desta zona dos Balcãs, os portadores da tocha, foram sacrificados e daquela semente que se sacrificou brota uma nova realidade. Outros povos, que eram os perseguidores, agora são eles próprios, não é? Que tomam o papel na dianteira e constituem-se diferentes ordens, um pouco por todo o lado,
e agora são eles que têm que levar a tocha. Curiosíssimo, não é? É. Fantástico. E é isso. E estes são os fluxos, não é? E os movimentos entre estes povos e entre todos estes princípios espirituais, não é? Sobre Orfeu, nós vamos então falar aqui um bocadinho sobre o mito de Orfeu e Eurídice, não é? Existem músicas feitas sobre isso, sobre este grande mito, esta grande história de amor, não é? E antes de pensarmos que isto é uma novela, não é? Não é? Esta história de amor deveria ser vivida por cada um de nós. É uma história de amor que envolve um princípio masculino e um princípio feminino. Estes princípios, feminino e masculino, são, correspondentemente, a nossa parte espiritual e a nossa parte da alma material. Então, nós temos esses dois princípios que precisam de ser reunificados numa grande relação. E nós temos, a falar sobre isso, esta carta, né? Tarot. Tarot é e sempre será algo iniciático. Ele vem falar sobre a necessidade deste casal cósmico ser reunido, ser reunificado. Então, no mito de Orfeu, nós já vimos que Orfeu era alguém com habilidades artísticas muito afloradas. Ele realizava divinamente essa expressão e ele era muito sensível. Tinha em si algo muito sensível, não é? Ele era filho de Apolo. Apolo representando aqui o quê? O poder ígneo, não é? O fogo, o sol e todo aquele princípio divino que é Deus. Então vem assim Orfeu, que é considerado um herói da Grécia, e para ser designado herói, ele precisa de ter passado várias etapas, precisa de ter lutado, precisa de ter tido mérito e precisa, no fim, de ser sacrificado. Portanto, para ser herói, na Grécia, o herói precisa de ter passado todos os trabalhos, não é? Por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules, em que existem várias etapas, precisam de ser conseguidas com sucesso. No fim, existe o sacrifício do herói, existe a morte do herói. E é assim que funciona. Então há todo um mistério na questão do herói, na questão do percurso do herói e nas conquistas de cada etapa deste herói. Orfeu é este herói, é um dos heróis, é um dos iniciados. Então, ser herói, ser iniciado, ter conquistado o caminho ascendente e vertical para o divino, ter realizado em si mesmo este percurso, esta transformação, este processo, este despertar da consciência, faz dele um herói. Então, Orfeu, o mito de Orfeu é sim uma história explicativa dos processos internos que acontecem na psique de cada um de nós rumo ao processo de expansão da consciência. Então, do ponto de vista psíquico, e aqui puxando aqui a noção de Jung, e é a mesma coisa numa versão iniciática, exatamente igual, enquanto Jung fala do processo de individuação, iniciaticamente nós falamos do processo de iluminação da consciência. É exatamente a mesma coisa. Porque individuação é individuar-se. É tornar-se em uníssono consigo próprio e com o poder macro. Tudo o que existe, tudo o que emana. Aqui na iluminação da consciência é exatamente igual. É integrarmos-nos na unidade. Deixarmos de ter fragmentações psíquicas internas. Um dia Orfeu encontrou Eurídice e viu Eurídice no meio de uma floresta, hipnotizada,
perdida, fora de si, distante de si. E apaixonou-se por ela. Esta questão não foi fortuita. Ele, princípio masculino, e ela, princípio feminino, encontraram-se. Quando o espírito encontra a alma, quando ele comunica com ela, há um determinado momento do caminho em que existe esta comunicação, esta aproximação. E a aproximação vem sempre do alto. O espírito desce sobre a alma. A alma está sempre perdida. A alma precisa de ser acolhida pelo espírito. Mas para isso ela precisa de sair daquele encantamento. Ela precisa de entender que está numa floresta. Está num lugar denso, estranho, obscuro. Num lugar cheio de mistérios. Num lugar cheio de desafios. De tentações, De não é? tentações. E também está hipnotizada. A questão da alma estar hipnotizada não é um detalhe. Exato. É extremamente importante para nós entendermos que antes do espírito descer sobre nós, todos nós, a nossa parte inferior, a nossa persona, ela está embotada, ela está deturpada, ela está extraviada, ela não sabe nada, ela não tem conhecimento, ela não tem noção do lugar, ela está perdida. Então o espírito vem sobre ela e o espírito tem muitos dons. Neste caso, o espírito tinha dons divinos, tinha dons artísticos. E a arte era algo concedido, eram presentes concedidos de Deus. Não eram vistos como uma habilitação que nós podemos treinar apenas. Não é? Então é um espírito que já tem dons, já tem talentos, já tem uma certa evolução, já tem um certo caminho. Eles apaixonam-se, existe o entendimento, mas a história deles é curta. Logo depois começam as provações. O espírito e a alma encontram-se e dura pouco. Eles têm que se separar. E existem aqui vários pontos, várias versões, mas que todas elas acabam por dizer a mesma coisa. E eu vou falar de uma versão. A versão de que viria alguém filho de Dionísio. Dionísio como o princípio transformador da psique, uma função transformadora da psique. E viria querer violar Eurídice na floresta. E Eurídice, debatendo-se contra este filho de Dionísio, deu um passo atrás e foi picado por uma cobra. A cobra aparece aqui como símbolo do mal, como símbolo do princípio da iniciação, como símbolo da bruxa, como símbolo do aspecto feminino primordial que faz mal para fazer o bem. Numa tentativa de iniciação, numa tentativa de fazer o mal para gerar o bem. Tipo a cobra na árvore da Eva, não é? De Adão e Eva, não é? Se ela No jardim do não Éden. comesse a maçã, não descia, e se não descia, não subia. Claro. E tu dizes assim, não, mas a ideia é evitar que ela desça. Se não podes evitar que ela Não dá. desça. Pois. Não é? A questão está antes disso, não é? A questão está, é um desígnio que ela tenha que descer. É um desígnio. Exato, é isso. Porque a diferença entre a Eva, que não caiu, é que ela era inocente. E uma Eva inocente não é uma Eva sábia. Então, nós queremos o quê? Queremos uma Eva inocente? Queremos uma Eva caída, estilo Lilith? Ou queremos uma Eva transcendente? Uma Ave Maria? Não é? O que é que nós queremos? Claro. Nós entendemos que queremos chegar ali sem passar por aqui. Nós queremos chegar à Ave sem perceber a Lilith.
Então, esta cobra que picou Eurídice, ela mandou-a para o abismo. Ela foi a picada da serpente que disse assim: agora vais iniciar. Não há iniciação sem conhecer o inferno. Não há iniciação sem conhecer o mais profundo da morte. Não há iniciação sem desceres e sem subires. Porque só aqueles que conseguem escalar os vales da morte é que podem viver eternamente. E Eurídice morreu pela picada da serpente. E vocês diriam assim: mas então aqui o homem que veio aqui, o filho de Dionísio, para que é que a quis violar? Atenção. Nos mitos toda a gente viola toda a gente faz sexo com toda a gente. O que é que isto significa? De um ponto de vista psicológico, o sexo é considerado simbolicamente o ponto por onde nós permitimos a transformação. Se aqui no sexo há uma transformação pelo sexo, porque a mulher engravida, não é? Porque existe uma cópula e a partir da cópula existem consequências. Da mesma forma, psiquicamente, nós temos aqui funções da libido, não é? Então, quando nos mitos fala que alguém copulou com alguém, alguém fez sexo com alguém, alguém violou alguém, nós entendemos aqui um ponto, que é a violação não é exatamente uma coisa consentida, não é uma coisa desejada. Então, se alguém quis violar Eurídice, mas não conseguiu, mas quis, o princípio transformativo da psique tentou entrar na psique, tentou mudar a alma, tentou, de alguma maneira, tentou transmutar aqui alguma espécie de questão psíquica dentro da persona, dentro de Eurídice. Eurídice não quis, porque nenhuma alma quer. Olhe-se para todas as pessoas não querem mudar. As pessoas não querem transformar-se. Então, qualquer coisa que venha querer mudar, não é? É um desafio, é uma situação. As pessoas tentam manter o status, apegar-se ao ego, não é? tentam manter a forma, tentam manter, enrijecer os limites. É assim que eu vou permanecer. Eu quero a estabilidade, eu quero a estabilidade. E como evitam essa transformação? Porque Dionísio é o ponto de loucura, é o ponto de quê? De êxtase, de transe, de momento de plot twist dentro da mente. Não é? Por isso o Dionísio é o deus da loucura, o deus da farra, o deus de várias coisas, várias questões, não é? Que permitem a psique transmutar-se. Não é? O êxtase pode ser mais divino ou mais perverso. Mas utilizando divinamente, Dionísio vem aqui ajudar a alma a mudar-se. Mas quando ela se rejeitou, se recusou e deu um passo atrás, veio a cobra. A cobra picou-a. E a cobra, ao picar, iniciou-a. Eurídice morreu. E todos os que morrem descem ao mundo das profundezas, do inconsciente. O que é que significa aqui a alma morrer? A alma não exatamente morreu. Ela conscientemente foi absorvida para as profundezas do seu inconsciente. Que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Estão todas absorvidas no útero do inconsciente, não se conhecem. Estão dentro. Todas as suas pulsões da sua persona estão dentro de si. Elas não se deram à luz. Nem num nível da persona, nem no nível da alma, quanto mais no nível do espírito. O nível do espírito ainda não aconteceu. Então, o espírito, percebendo que a psique foi sugada para o mais profundo do inferno e que só Hades agora tem poder sobre ela, o que é que ele fez?
desatou a entrar no inferno, a aprofundar-se no reino do inconsciente e conseguir resgatar Eurídice. Mas toda a gente sabe que tudo o que entra no inconsciente dificilmente sai. Quando uma pulsão psicológica, quando uma parte psíquica de nós entra no inconsciente, fica cativa. Por isso é que devemos morrer de olhos abertos. Devemos construir fortalezas para viver as situações da vida com olhos que vejam a realidade, sem precisarmos de entrarmos dentro do nosso inconsciente e fecharmos lá dentro. Mas Eurídice estava lá. E o espírito entrou dentro do inconsciente e tentou, então, com os seus dotes de espírito divino, resgatar Eurídice. Até que conseguiu. Mas atenção, ninguém entra no inconsciente, ninguém vai ao Hades. Plutão, senhor das grandes riquezas, senhor dos grandes infernos, ninguém vai lá embaixo e tenta exigir alguma coisa. Porque quem exige não consegue trazer nada de lá. Então, para adentrarmos a nossa sombra, para adentrarmos o nosso aspecto mais inferior, mais infernal, nós precisamos de aprender a ter dotes, como Orfeu. De forma muito diplomática, muito calma, muito suave e com a melhor das intenções. Porque nós não podemos entrar no inferno e achar que aquilo é o nosso reino. Não é o reino de Orfeu. Orfeu tem que entender isso. E Orfeu entendeu isso. E Hades disse-lhe: tudo bem, podes levá-la, desde que ela te siga, te obedeça e nunca olhes para trás. A ideia aqui de olhar para trás é muito importante. É muito importante. Orfeu não olha para trás. Nunca olhou para trás. Olhar para trás está em vários lugares, não é? Nós conseguimos ver aqui que olhar para trás acontece em várias coisas. Olhar para trás tem que ver com o nosso passado. Não é? Tem que ver com o passado. Então nós precisamos de seguir adiante. E o que é seguir adiante? É nunca perder de vista o sentido, o objetivo da vida. O objetivo da vida. Mas chegou um ponto em que Orfeu não aguentou. O inferno é cheio de emanações demasiadamente negativas e densas. Então, a partir do momento em que Orfeu se viu revestido destas emanações, chegou a um ponto que sentiu demasiada melancolia. E a melancolia é aqui um ponto de não sentido, de perder o sentido da vida. De perder total sentido. E no momento em que ele perdeu o sentido, ainda ia no fim do inferno, a escalar o inferno, acabou por morrer na praia. Não conseguiu salvar Eurídice e ela foi sugada com toda a força para o fundo do inconsciente. Então, Orfeu regressou à terra, à superfície. E ao regressar à superfície estava inconsolável. Estava destruído. E foi aí que ele... Sério? Exato. E foi aí que ele percebeu que haveria uma forma, a única forma de ele resgatar Eurídice, que era quando ele próprio se tivesse unificado com o Espírito Criador. Então há aqui 2 pontos. Não só a alma precisa do trabalho, o Espírito precisa do trabalho. Os 2 precisam do trabalho. Então há um trabalho feito pela alma e há um trabalho feito pelo Espírito. O Espírito não está pronto. Há espíritos que chegam a Cristo, mas há espíritos que não chegaram a Cristo. Para chegar a Cristo, é preciso que a alma também tenha feito o seu trabalho, senão ninguém chega a nada.
Então, Orfeu vem-nos falar aqui que é preciso que ele também faça o seu trabalho para poder ter força suficiente para retirá-la do fundo do vale das sombras. Então nós, na nossa psique, numa visão junguiana, precisamos de entender que para retirarmos a nossa parte inferior da sombra, nós precisamos de gerar luz, gerar poder, gerar força. E que a noite escura da alma é um momento importantíssimo que o casal está distante, que o casal se aparta para que cada um possa construir o seu caminho. Nunca se esquecendo que o amor, no fim, o amor divino, une quem se ama. Une quem se pertenceu desde o início do tempo. E assim é. Esta é a história deste casal cósmico. Exatamente. O princípio masculino, não é, da criação, e o princípio feminino. Eles estão unificados em quem? No grande anjo. Exatamente. No Dionísio. Não é? Exatamente. Não é mesmo isso? Mas o Dionísio é aquela energia e aquela força iniciadora. É o quê de loucura, não é? O Dionísio é uma energia muito interessante, porque ela é um aspecto psicológico de transmutação a partir da loucura, a partir daquele ponto em que há um descontrole. E esse ponto transformativo é o início de tudo. O tolo. O louco, o tolo, ele é o ponto de... Que é o zero. Que é o zero. Mas é preciso que haja esse Dionísio na nossa psique para haver o plot twist. Claro. Exatamente. Dentro da tradição grega, não é? É aquela história que nós conhecemos como a de Hércules, que é o semideus, que é exatamente o grande ser humano, não é? Que com poderes, entre aspas, divinos, tem que fazer as 12 etapas para a última ser a visita aos infernos e uma vez conquistada essa vitória sobre os infernos, então ser recebido no grande Olimpo, não é? Dos deuses, com o Zeus, que é o grande pai, e ser reconhecido como um semideus, como um deus igualmente como todos os outros que fazem parte Então do nós Olimpo. vemos aqui o início da jornada, não é? Que é o ponto iniciador, como o Dionísio, não é? A querer violar Eurídice, a querer despoltar dentro da sua psique, do seu eu inferior, uma transformação. Ela recusa-se. O casal cósmico, que é o 6, e o 12, que é o sacrifício. Este sacrifício é um sacrifício bom, um sacrifício proposital. É um autossacrifício, não é? Então nós entendemos que, e aqui puxando aqui na simbologia do tarô, não é? Porque no fundo nós só estamos a interpretar simbologia, não é? Simbologia. O Orfeu vem a ser assim interpretado pelo nosso espírito, a nossa parte masculina, a nossa parte racional, não é? O homem da questão, não é? O espírito, mas também tem uma função psíquica de transcender a matéria, de transcender o aspecto terreno, não é? Então é muito interessante isto, esta questão de Orfeu nos orientar o caminho da transformação. Daí a ideia do sacrifício, não é? Sim. Essa tentativa, não é, de ultrapassar, de transcender o próprio ego, não é? A própria materialidade que está constantemente a querer se apegar aos diferentes contextos da sua vida. Não é? Daí o espírito, o princípio masculino, sobre a parte feminina, não é? De tentar transcendê-la para que juntos, não é, possam então alcançar a divina luz. Ok? Caramba, como o tempo passa. Exato. É impressionante. O que é que estava aqui a dizer? Parece-me o posicionamento de Plutão em Escorpião. Sim, exato, é mesmo isso. Não é mesmo isso. Não é? O Plutão que é aqui a representação do nosso Hades,
não é? Que é o Sem grande Deus dúvida. dos infernos, e é mesmo isso, não é? Essa vivência de tentar transcender essas nossas paixões, não é? Ditas, entre aspas, infernais. E não é por acaso que Plutão não é considerado o senhor das riquezas, não é? Porquê? Porque no fundo do inconsciente nós temos a maior das riquezas, Claro. que é quando ela se purga, quando existe toda a purga, não é? A purificação, não é? A catarse, estávamos a falar, não é? Os De cátaros. limpar o porão do É isso, inconsciente é isso. através de todo este processo, porque é um processo, não é? Para então haver a unificação cósmica. Não há outra forma. E este é o programa, não é? Este é o convite. Que nos compete a todos, É o não é mesmo? convite. Nós não temos apenas, nós temos uma alma e temos um espírito. E nós precisamos de entender que os dois precisam de cada um fazer o seu caminho para se poderem unificar num só. Isso. Não é? E aí a história é toda outra. É como num relacionamento, não é? Amoroso, familiar, não é? É preciso ambas as partes juntas para que depois, então, em conjunto, possam vivenciar os seus mistérios e construir uma vida em conjunto. Então, o grande significado da grande ciência iniciática é realizar este processo. Exatamente, esse grande Este é o caminho, grande processo. sem dúvida. Não é? Porque não basta dizer que existe este processo. Pois é preciso realizar cada etapa deste Com processo. certeza. Um dia após o outro. E uma coisa muito interessante, agora também para darmos aqui o mote final da nossa exposição, é que o nosso personagem, não é? Que o nosso Orfeu, fez uma coisa interessantíssima. Ele acrescentou, e isto é o que acontece sempre, não é? Cada grande iniciado que vem deste grande projeto acrescenta sempre algo novo àquilo que o anterior já tinha feito, e por isso o grande projeto vai sempre evoluindo cada vez mais, porque há sempre um pequeno acrescento. E se bem se lembram, no início estávamos a falar que ele é quase como que o sucessor de Moisés, não é? Aquele que vem a seguir desse projeto que é de Moisés, com o povo eleito de Deus, que é Israel, não é? Enquanto que Moisés difundiu o ensinamento iniciático, aquilo que são os mistérios da vida e da morte, a um pequeno grupo de pessoas, não é? Um grupo restrito, e depois o que é que ele fez para com o grande povo, não é? Ele instruiu-os segundo grandes normas, grandes leis, daí aquela ideia dos 10 mandamentos. Ou seja, o povo permanecia quase como que na ignorância destes grandes mistérios, no entanto tinha uma via mais exotérica, não é? Uma via mais exterior, de uma moralidade de comportamento, para que aos pouquinhos, não é? Num ritmo mais lento, conseguisse evoluir. E aqueles que eram os eleitos, aqueles que estavam com maior condição psicológica, física e espiritual para adentrarem nos mistérios, então adentravam neste pequeno círculo de pessoas que tinham acesso a estes mistérios. Já Orfeu fez uma coisa diferente. Ele difundiu também os ensinamentos. Estou a falar de Orfeu em pessoa, não agora o mito, está bem? Em pessoa mesmo. Ele difundiu o ensinamento na mesma, tal como Moisés, com um grupo de pessoas, porque há uns séculos atrás tinha mesmo que ser assim, não podia ser aberto completamente, porque as pessoas, a população não estava exatamente preparada para tal, por isso tinham mesmo que ser obrigatoriamente apenas aquelas almas que estavam preparadas para tal. No entanto, e agora aqui é que está a diferença, enquanto que Moisés restringia muito o ensinamento ao povo, aqui não. Orfeu abria, não é? No grande momento dos equinócios, dos solstícios, haviam grandes rituais em que ele falava ao povo abertamente sobre as coisas. Mas falava de uma forma que era através também daquilo que agora era a pegada dele, que era o quê? Através da música, através da poesia. Faz-me lembrar muito o Peter Deu Novo. Também. A história dos equinócios. Sim. A história das grandes reuniões, as várias pessoas lá no monte. Exatamente. Né? A paneuritmia,
não é? Então, se é de lá, não é? Exato, é de tipo, lá. a música, eles cantavam, eles dançavam, havia todas aquelas coreografias naqueles dias específicos, Exato. não é? Naquele ponto magnético maravilhoso grande que tem lá. Sim, sim, Não lá é? dos Balcãs, não é? Exato, não é? A reunião das pessoas, há muito de Orfeu nele. Há Isso. muito de Orfeu. Porque é mesmo um projeto, não Nota-se é? as sementes que acabam por nunca estão mortas. Isso. Nunca morrem. E é a tal história que nós tantas vezes falamos. É o fio condutor, não é? Que está por detrás das pérolas. Exatamente, exatamente. E isso é uma conotação totalmente distinta de Moisés, uma vez que ele possibilitava, através da arte, da poesia, da escrita, da pintura, da música, não é? A difusão do ensinamento. Então, o público, não é? O grande povo, não era tão letrado nos mistérios, mas ainda assim era-lhe facilmente acessível. Tinha que desenvolver esta sensibilidade para a beleza, para a arte. E daí nós dizemos que Orfeu foi o grande precursor desta ideia da Grécia, não é? Da sua beleza e da difusora da arte, não é? É fantástico. É maravilhoso. É maravilhoso, todas estas coisas. Então acabamos por chegar assim a tocar aqui na psicologia junguiana, não é? Psicologia analítica, para entender quais são as funções psíquicas que nós temos em nós, rumo à individuação, que, traduzindo a individuação, que é o objetivo do ser humano, para uma linguagem iniciática, é rumo à iluminação, à expansão da consciência, ao encontro com Deus. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Por isso não se pode retirar psicologia, não se pode retirar a psicologia da espiritualidade, não se pode ver a espiritualidade sem psicologia. É sempre muito importante porque é de fluxos psicológicos e psíquicos que também estamos a falar, não é? Então, amanhã encontramos-nos no clube. Sim, não é? Para quem quiser fazer parte desta família de estudos iniciáticos, pode facilmente ir ao nosso site, não é? escoladaconsciência.org, ir lá à página do Clube Arcano, inscrever-se, ver qual é o plano a que queira inscrever-se, facilmente entra em contacto connosco e então de 15 em 15 dias podermos nos reunir e facilmente trocarmos ideias, partilhar, não é? Colocar questões e refinarmos todos estes ensinamentos que nós aqui quinzenalmente fazemos questão de trazer também de forma gratuita e aberta às pessoas, porque é assim que tem que ser. Não é? Por isso, se queres participar e fazer parte desta família de estudos, vai lá ao site, inscreve-te e depois então entra em contacto connosco para fazeres então parte desta grande família. Então, esta foi mais uma live da nossa grande série dos grandes iniciados de Eduardo Churret. E obrigada pela tua presença. É verdade. Muito obrigado a todos vocês. Está bem? E seja lá quando for que estiveres a ver esta live, muito obrigado por tudo. Até à próxima.